Vamos lá, a gente se encontra no Daf Kaf Bet Amud Bet. A Gemara traz um pedacinho da Mishnah que fala o seguinte: Shuvah shelo chal ve'achal kol sheu chayav. A gente viu uma discussão da Mishnah. A Mishnah falou o seguinte: o que acontece se alguém jurou não comer, falou não vou comer o pão, e ele comeu um pedacinho do pão, um pedacinho pequeno, não casai, é chayav ou não? Rabi Akiva falou que ele é chayav, e Rabbanan falaram que ele não é chayav. Rabi Akiva falou que ele é chayav, porque aqui é um juramento, o juramento que foi transgredido, é mesmo se ele não comer o shur de achilá, mesmo que de forma geral alguém que vai comer uma carne não kasher, ele só é chayav quando ele come o shur de kazait, aqui que ele transgrediu o juramento dele, mesmo uma quantidade mínima, ele é chayav, e o caminho falou não, é sempre kazait, se não tem kazait, não. Agora pergunta a Gemara, e Bailou, Rabi Akiva, Bechol Trak Rabi Shimon Tzvira Leido, Michai Vemashu, Detan Rabi Shimon Omer, Kol Sheu Lemakot, Velo Amru Kazat Yanyan Korban, ובדין דבאי פלוגי בעלמא, והי דקן מפלגי אחל ודחת כוחון דרבנן, דאף אגב דאיקר מימר, הואיל מפרש חייב, סתם נמי חייב, כמש מנן דפטרי, ודימה בעלמא כרבנן צבירה לי, ואף היינו תם, הואיל מפרש חייב, סתם נמי חייב. Pergunta agora o seguinte, olha, a gente encontra na nossa Mishnah que Rabi Akiva disse que mesmo que ele comer uma quantidade mínima, ele é chayav. A pergunta é, será que Rabi Akiva, que falou aqui, que alguém que jurou não comer pão e comeu um pedacinho pequeno, menos que kazait, ele é chayav? É porque ele concorda com Rabi Shimon, certo? Rabi Shimon falou na Torá inteira, com relação a todos os dinim da Torá, com relação à comida não kasher, etc. Rabi Shimon falou que mesmo que começou a comer uma quantidade mínima, ele já é real de trazer korban. O shur de kazait é só para malkot. Opa, ao contrário. O shur de kazait é só para trazer korban, mas malkot ele recebe mesmo que ele comer uma quantidade mínima. Então, de acordo com o Rabi Shimon, alguém comer uma comida não kasher, que é um lav, que é uma proibição, malkot ele tem independente de quanto ele comeu. Mesmo que ele comer uma quantidade pequenininha, menos que um kazait, tem malkot. Para trazer korban tem que ser uma alimentação, tem que ser uma comida um pouco mais significativa, que é o shur de kazait. Essa é a opinião de Rabi Shimon com relação à Torá inteira. E Rabbanan discordam com Rabi Shimon na Torá inteira. Rabbanan falam, não, só tem riu, tanto de Malkot quanto de Korban, quando a pessoa comeu kazait. A pergunta é, Rabi Akiva que falou com relação a Shvuah, que mesmo que ele comeu menos do que um kazait, ele é chayav korban, é porque ele concorda com Rabi Shimon, ou seja, Rabi Akiva segue a opinião de Rabi Shimon na Torá inteira. Para Rabi Akiva era rabino de Rabi Shimon, certo? Mas essa é a shita dele, essa é a linha dele. De acordo com Rabi Akiva, na Torá inteira, se a pessoa transgrediu, mesmo que ele comeu menos que um kazait, já tem castigo. E ele falou isso só no caso de Shvuah. Ou seja, a fonte onde Rabi Akiva falou isso, o lugar onde Rabi Akiva discutiu com Chachamim, foi especificamente no caso de Shvuah, no caso do juramento, mas não porque ele concorda no resto. Ele discorda no resto também. Ele poderia ter discutido com Chachamim em qualquer outra Mishnah com relação a Shiur proibido de comida que tem castigo. Ele discutiu especificamente com relação ao juramento para mostrar que mesmo em Shvuah, mesmo em questões de juramento, que a priori é muito mais fácil dizer, olha, se o cara jurou que não vai comer e comeu qualquer coisinha, já é proibido. Mesmo aqui, Rabbanan discordam, certo? Ou seja, a gente encontra a discussão entre Rabi Akiva e Rabbanan justamente com relação ao juramento, não porque no resto eles concordam, no resto eles discordam também. Rabi Akiva concorda com Rabi Shimon que a proibição de comer algo proibido é mesmo uma quantidade mínima, e tem castigo para isso. Korban só quando comer um kazait, mas Malkot tem mesmo uma quantidade mínima, isso ele diz na Torá inteira, e ele só discutiu com Rabbanan especificamente na questão da Shvuah, para dizer que para Rabbanan, o Hidush não é Rabi Akiva, Rabi Akiva ele fala isso para a Torá inteira, o Hidush é que para Rabbanan, mesmo em Shvuah, se na Shvuah ele tivesse dito explicitamente, eu não vou comer nenhuma migalha de pão, e comer uma migalha de pão, ele transgrediu a proibição, então eu poderia dizer que, olha, mesmo quando ele não especificou, ele falou, não vou comer pão, na hora que ele comeu uma migalha já é Hayav, Malkot e Korban, eu poderia dizer isso, vem Rabbanan e falam que não, que já que ele não especificou uma migalha de pão, ele é patur, ou seja, a discussão entre Rabi Akiva e Rabbanan acontece justamente na Shvuah,
porque aqui na Shvuah poderia dizer que mesmo o Rabanan concordam que mesmo que a pessoa comeu menos que casar e Hayav, porque a priori, na hora que, se ele tivesse especificado, eu não vou comer nenhuma migalha, ele seria Hayav por uma migalha, então mesmo quando ele não especificou, talvez ele é Hayav já com uma migalha de pão, vem Rabanan dizem que não, ou seja, Rabi Akiva concorda com o Rabi Shimon na Torá inteira, ele só discutiu com o Rabanan na Shvuah, especificamente nas Mishnayot de Shvuot, porque aqui tem um Hidush para Rabanan, ou talvez não. Ou talvez Rabi Akiva concorda com o Rabanan no resto da Torá inteira. Em todos os dinim da Torá, todas as proibições de Achilá da Torá, comer Hametz em Pesach, comer carne não kasher, tudo isso Rabi Akiva concorda com o Rabanan, que só é Hayav, Malkot e Korban quando ele comeu um kazai. Especificamente no quesito Shvuah, Rabi Akiva diz que com relação a Shvuah, já que se ele tivesse especificado, eu não vou comer nenhuma migalha de pão, ele seria Hayav por uma migalha, mesmo em quantidade menor, é um dia especial de Shvuah, porque ele transgrediu a promessa dele, o que ele falou que ele não ia fazer. Assim também, se ele não especificou, ele falou, não vou comer pão, já é Hayav mesmo com uma migalha. Então, essa é a dúvida. Será que Rabi Akiva concorda com Rabi Shimon no resto da Torá? E em Shvuot, ele diz diferente. E Rabanan, mesmo em Shvuot, falam, não, precisa ter um kazait, ou talvez não. Talvez Rabi Akiva concorda com o Rabanan na Torá inteira que sempre precisa de um kazait. E Rabi Akiva falou que com relação a Shvuot, o dino é diferente. Shvuot é Hayav mesmo sobre uma migalha. Certo? Essa é a nossa dúvida para entender a opinião de Rabi Akiva. Será que Rabi Akiva diferencia entre a Torá inteira e Shvuot? A Torá inteira precisa sempre de um kazait, mas em Shavuot, já que se ele tivesse especificado uma migalha, seria proibido uma migalha. Então, mesmo quando não especificou, ele transgrediu a promessa dele, mesmo que é menos que kazait. Ou talvez não. Ou talvez Rabi Akiva diz que, olha, não importa Shavuot ou outra coisa, sempre que a pessoa comeu algo proibido, não importa a quantidade, ele tem marcot. Para trazer korban, precisa de um kazait, mas se não, não. Essa é a pergunta. Qual a opinião de Rabi Akiva? Se Shavuot é igual ao resto da Torá ou se Shavuot é diferente? Tashma. Vamos ver o que está escrito na Braita. Rabi Akiva, Chachamim, o que falaram Chachamim na Rabi Akiva? Eichar matzino beochel kosher chayav shezeh chayav. Quando Rabi Akiva falou que uma pessoa que comeu mesmo uma quantidade mínima de pão que ele tinha se auto-proibido de comer, que ele jurou não comer, mesmo que ele comeu uma quantidade mínima, uma migalha de pão, ele é chayav, Rabbanan falou Rabi Akiva, onde a gente encontra na Torá inteira que alguém que come uma migalha é chayav? Só é chayav quando come um kazait. Dessa linguagem a gente entende, vem mita, lima, leoana, bechol Torá, que Rabi Shimon Tzvir ali. A priori da conversa entre eles, Rabi Akiva falou alguém que jurou não comer pão e comer uma migalha chayav. Rabi falou, onde a gente encontra na Torá inteira que alguém come uma migalha chayav? Tem que sim comer um kazait. Rabi Akiva podia ter respondido, como assim? Na Torá inteira também, uma migalha já é chayav, eu concordo com o Rabi Shimon. Por que Rabi Akiva não respondeu isso? Porque ele não respondeu que ele concorda com a opinião de Rabi Shimon, que na Torá inteira tem malcot, mesmo que você comeu menos do que o shur de um kazait. Porque ele não respondeu isso? Sinal de que ele concorda com o Rabanan no resto da Torá, e o din que ele falou é só com relação a Shavuot. Certo? A priori dessa prática a gente pode concluir que a opinião de Rabi Akiva é que alguém que comeu uma migalha e transgrediu a Shavuot dele, ele é Hayav Korban, mesmo que ele comeu menos que um kazait, é um din especial de Shavuot. Mas no resto da Torá não. Senão ele teria dito para Hamim, olha, qual o problema? Na Torá inteira é assim. Certo? Responde o não. Talvez Rabi Akiva poderia realmente ter dito. Rabi Akiva poderia ter respondido, olha, eu concordo com Rabi Shimon, que mesmo uma migalha de comida proibida é proibida em qualquer assunto da Torá. Tanto em carne não kasher, quanto em hametz e pesach, tanto comer fora da sukkah, quanto Shvot. Isso que Rabi Akiva procurou uma resposta diferente, não falou, concordo com Rabi Shimon, é de Rabanan que amar leu. Ele está tentando encontrar uma fonte para que mesmo o Rabanan, que discordam de Rabi Shimon com relação à Torá, concordem com relação a Shvuot. Mas ele próprio saber como Rabi Shimon, ou seja, ele falou para Rabanan o seguinte, em vez de responder, eu concordo com Rabi Shimon, ele procurou uma outra fonte, um outro din,
Certo? Rabi Akiva respondeu na Mishnah aqui, vamos só trazer a resposta dele para ficar mais claro. Rabi Akiva respondeu, olha, onde a gente encontra na Torá que alguém ele é chayav korban porque ele falou alguma coisa? De repente, só de ter falado, só de ter jurado ele é chayav korban, então a gente vê que juramento é diferente. Juramento tem um dino especial, assim respondeu Rabi Akiva. Agora, se para Rabi Akiva, na Torá inteira, alguém que come uma migalha de uma comida proibida é chayav, ele podia ter respondido para Rabanan simplesmente dessa forma. Rabanan pergunta onde a gente encontra na Torá inteira que alguém que comeu uma migalha é chayav. Rabi Akiva podia ter falado, eu concordo com o Rabi Shimon, que uma migalha já é chayav, korban. Em Malkot, porque ele respondeu, onde a gente encontra que só com o Dibur a pessoa é chayav korban? Porque ele procurou outra resposta, sinal de que ele não concorda com o Rabi Shimon, responde agora que não, que realmente ele concorda com o Rabi Shimon. Só que ele está falando para Rabanan, ou seja, Ledidi, para mim, fala Rabi Akiva, Bechot Rakulá, que Rabi Shimon se vira ali. Para mim, não é pergunta. Isso que vocês falaram, onde a gente encontra na Torá inteira que uma migalha de comida proibida é proibido, já tem Rová de Malkot, já é Malkot, para mim não é pergunta isso, porque eu concordo com o Rabi Shimon. Leditro, mas vocês, Rabanan, que falaram na Torá inteira, só é chayav quando comeu kazait, outro limia de olho, me fala chayav, tam nami chayav. Concordem comigo, pelo menos, com relação a Shivot, com relação a alguém que fez um juramento, que igual num caso em que se ele tivesse jurado explicitamente, eu não vou comer uma migalha de pão, ele seria chayav com uma migalha, é isso mesmo, Rabanan concordam, porque ele especificou, concordem comigo, que mesmo que ele não especificou, ele falou, não vou comer pão, se ele comeu uma migalha, é chayav. Assim, Rabi Akiva falou, para mim, pode ser que eu sou como Rabi Shimon, que uma migalha cabe em qualquer proibição, mas pelo menos vocês aqui deveriam concordar, e Rabanan discorda, falam não. Ou seja, diz o que Rabi Akiva procurou uma resposta diferente para Rabanan, diz o que Rabi Akiva não falou, não, eu concordo com Rabi Shimon, mas não respondeu dessa forma, não dá para concluir que ele não concorda com o Rabi Shimon. Pode ser que ele concorda com o Rabi Shimon. Isso que ele não respondeu, eu concordo com o Rabi Shimon, é porque ele queria achar uma explicação que mesmo o Rabanan não concordar. Se Rabi Akiva olha, eu falei que uma migalha de pão é chayav, porque eu concordo com o Rabi Shimon, o Rabanan não fala, tá bom, você concorda com o Rabi Shimon, a gente não. O Rabi Akiva quis encontrar uma explicação que mesmo o Rabanan iam aceitar. E falar, peraí, é verdade. Na Torá inteira a gente discorda do Rabi Shimon, mas aqui a gente concorda. Aqui a gente vai aceitar que mesmo uma migalha é chayav. Então a explicação de Rabi Akiva não obrigatoriamente significa que ele não concorda com o Rabi Shimon. Isso que ele procurou uma explicação diferente, além da explicação de Rabi Shimon, não é porque ele não concorda com o Rabi Shimon, é sempre que ele está procurando uma explicação que mesmo o Rabanan fosse aceitar. Tashma, vamos trazer outra prova. Outro lugar para tentar provar se Rabi Akiva concorda com Rabi Shimon com relação à Torá inteira ou não. Rabi Akiva Omer, Nazir Shishara Pito Bayain Veshba Kedei Yotzev Kazai Chayav. Rabi Shimon fala o seguinte, Rabi Akiva fala o seguinte, alguém, desculpa, abriu aqui uma página. Rabi Akiva fala o seguinte, alguém que ele é Nazir, que é proibido de beber vinho, se ele mergulhou no vinho, algumas vezes, foi mergulhando e comendo, fala Rabi Akiva, se no total, das vezes em que ele ficou mergulhando pão no vinho e comendo, ele comeu o shiur de um kazait, mesmo que não foi direto, mesmo que foi de pouquinho em pouquinho, isso me estaria por um kazait. Que Rabi Shimon vira a lei, mas se Rabi Akiva concorda com Rabi Shimon, que tudo que é proibido mesmo uma quantidade mínima, lama lei etzaref, porque precisa juntar o pouquinho de vinho que ele comeu cada vez com pão para um kazait. Se para Rabi Akiva qualquer quantidade é proibida, então uma vez que ele mergulhou o pão no vinho e comeu, tem malcota ou korban, foi de propósito ou foi sem querer. Não precisa letzaref, não precisa juntar tudo para chegar no shiur de kazait. Então a gente realmente vê daqui que, de acordo com Rabi Akiva discorda de Rabi Shimon. Rabi Akiva diz que com relação à Torá inteira, com todas as proibições de achilá, todas as proibições de alimentação da Torá, só tem malkot e korban quando a pessoa comeu um kazait. Especificamente com relação a Shavuot, com relação ao juramento, em que ele jurou não comer alguma coisa, mesmo que ele tenha comido uma quantidade mínima, uma migalha, com relação específica a juramentos, ele é chayav. Ele é chayav mesmo quantidade mínima. Essa é a opinião de Rabi Akiva, certo? Ele não concorda com Rabi Shimon. No resto da Torá, ele fala que precisa de kazait. Com relação a Shavuot, ele fala que não precisa de kazait.
Veotnani tem outra prova para isso, para essa opinião de Rabi Akiva, está escrito na Mishnah, Shvua shelo chal ve'achal nevelot trefot shkatzim nemasim chayav. Alguém que jurou não comer. Fala, olha, amanhã eu não vou comer. Certo? Ou seja, amanhã eu vou jejuar. E ele comeu comidas proibidas, mesmo que essas comidas são proibidas, ele é chayav. Rabi Shimon Potei, Rabi Shimon fala que não, ele é patur. Se ele jurou não comer e comeu algo proibido, ele transgrediu a proibição de comer algo proibido, mas ele não transgrediu a proibição dele, a shvuah. Ele não transgrediu o juramento dele. Pergunta a Gemara, e a gente se perguntou, olha, qual o motivo de estar na cama? Por que, de acordo com estar na cama, alguém que jurou não comer e comeu algo proibido, ele é hayav tanto pelo que ele comeu de proibido, quanto por ter transgredido o juramento dele. A priori, o juramento dele não rala, o juramento dele não acontece. Por quê? A gente tem uma regra que diz, certo? Eu falei lá no passado, que en shvuah rala ala shvuah. Alguém que jurou alguma coisa e depois jurou de novo a mesma coisa, esse segundo juramento é anulado, ele não vale, ele não acontece. Por quê? Porque en shvuah rala ala shvuah, eu não posso me proibir a mesma coisa diversas vezes. E aqui pergunta a o seguinte: por que alguém que jurou não comer e ele comeu algo proibido, ele transgrediu a proibição dele? Aí a gente tem um din que diz: Adam Mushba Mehar Sinai. Todo Yehudi que recebeu a Torá no Har Sinai, ele jurou cumprir a Torá. Então ele jurou no Har Sinai que ele não vai comer comida não kasher. Então alguém que jurou não comer e comeu algo não kasher, o juramento dele de não comer não recai sobre a comida não kasher, porque ele já jurou lá atrás de não comer nevelot, trefot, kassim, assim, comidas não ksherim, não ksherot. Então, a priori, o juramento dele de não comer é somente sobre coisas permitidas e não sobre coisas proibidas. Então, alguém que jurou não comer, ele comeu algo proibido, ele transgrediu a proibição de comer não kasher, mas o juramento dele não foi transgredido, porque o juramento dele é só sobre coisas permitidas, porque sobre coisas são proibidas, ele já tem um juramento antigo no Har Sinai. E assim perguntou a Agmará, e respondeu a Agmará, Rav Shmuel Rabbi Yochanan, de Amrei Travai, ou Tratai, os três falam, Bekolet Varim Amontanim Varim Asurim. Isso que a gente disse, que desculpa, isso que a gente disse, que um juramento não recai sobre o outro, é só quando eles são exatamente iguais. A pessoa fala, eu juro não vou comer pão, eu juro que não vou comer pão, eu juro que não vou comer pão, um juramento, o primeiro juramento é válido, todo o resto não acontece, é anulado, certo? Eles não acontecem. Porém, se ele jurou sobre mais coisas, no primeiro momento ele falou, olha, eu juro que eu não vou comer pão. E depois ele falou, eu juro que eu não vou comer bichlal, não vou comer nada, vou jejuar. Caso ele coma pão, ele transgrediu duas proibições, dois juramentos. O juramento de não comer pão e o juramento de jejuar. Porque o juramento de jejuar, ele é mais extenso. Então, ele sim acontece e ele inclui também o pão. Então, a parte do pão, não é que a gente vai tirar a parte do juramento. O juramento recai como um todo, tanto para o pão quanto para o resto. Então aqui também, não, então essa é a resposta da Gemara. Na hora que ele jurou não comer, tá bom que ele já tinha um juramento de não comer comidas proibidas, neverot, trefot, katzim, uremassim, mas na hora que ele jurou não comer, é um juramento mais extenso, em que ele está proibindo a si mesmo de comer mesmo coisas permitidas. Então esse juramento acontece. Então na hora que ele comeu algo proibido, ele transgrediu a proibição de não comer kasher, e ele transgrediu também o juramento dele. Assim explicaram Rav Shmuel e Rabi Yochanan. Verish Lakish amar, e Rish Lakish tem outra explicação para essa braita, porque ele é Hayav, e é Tamotze. Rish Lakish fala o seguinte, olha, só dá para falar que é Hayav de acordo com duas visões. Ela ibe mefaresh hatzishur valiba de Rabanan. Deixa eu falar o seguinte, olha, só pode ser que ele é Hayav nesse caso, em que ele jurou não comer, e comer algo proibido, em duas possibilidades, ou que ele jurou não comer mesmo metade de um shiur, meio kazait, e aí de acordo com o Rabanan, no Har Sinai ele jurou não comer um kazait, e aqui ele está jurando não comer meio kazait, por isso o juramento dele acontece, e se ele comeu algo não kasher, ele é hayav, certo? Então ele falou, ou você explica que está acertando que ele jurou comer, ele jurou que ele não vai comer nem meio shiur, de acordo com o Rabanan, por isso o juramento existe, ou bestam veliba de Akiva, de amar adam ou bechol shiur. Ou pode ser que ele jurou não comer,
mas ele é Hayav, mesmo que já tenha um juramento antigo no Arsinai de não comer, Nevrot Trefot Shkatim assim, aquele juramento é um juramento de cumprir a Torá inteira, e aquele juramento é um juramento de não comer kazait desses alimentos, mas na hora que a pessoa na prática foi lá e jurou, não vou comer, e ele comeu uma migalha de Nevrot Trefot assim, ele comeu menos que Shiur, de acordo com o Rabi Akiva, ele vai ser Hayav. De acordo com o Rabanan, juramentos é só casait. Então, ou a gente explica aqui, está certo, que ele jurou não comer metade de um casait, explicitou, certo? Ele falou isso explicitamente, por isso ele é Hayav, ou mesmo que ele não explicou, pode ser que ele é Hayav, porque é a opinião de Rabi Akiva. E aí está acertando que ele jurou não comer, e ele comeu menos do que Shiur. Então, pelo juramento do Arsinai, já que ele comeu menos do que Shiur, ele é Patur. Mas, pelo juramento de agora, quando ele comeu menos do que Shiur, ele vai ser Hayav, certo? Assim explicou Rish Lakish. Veisaka data be'am kiravet Shimon tzviralei, kol shionam emushma ve'omed me'arsinayu, Rosh Hashanah be'alma kirabanan tzviralei shmamina. E agora fala Gmará, conclui a Gmará, que se Rabi Akiva concorda com Rabi Shimon, que a proibição da Torá de comer comida não kasher é mesmo menos do que o shiur, mesmo uma migalha, então o juramento no Arsinai era de não comer uma migalha. Então, se o juramento no Arsinai era de não comer qualquer quantidade, então quando ele jurou agora não comer, esse juramento recai só sobre as coisas permitidas. As coisas proibidas ele já está jurado. Então, por que pode ser Rabi Akiva? Daqui a gente vê que Rabi Akiva não concorda com Rabi Shimon, que de acordo com Rabi Akiva, o juramento no Arsinai para comidas não ksherot é só o shiur de kazait. Mas se ele jurou não comer alguma coisa, aí realmente é um juramento que proíbe para ele até uma quantidade mínima de uma migalha. Então, aqui também a gente vê mais uma prova, mais uma fonte para isso, que Rabi Akiva não concorda com Rabi Shimon. De acordo com Rabi Shimon, na Torá inteira, toda proibição alimentícia é para qualquer quantidade. Alguém que comeu uma migalha de algo proibido, ele tem malkot, se for de propósito, tem korban se foi sem querer. De acordo com Rabi Akiva, não. De acordo com Rabi Akiva, na Torá inteira, se ele comeu algo proibido, então vai ser real se ele comeu um korban. E esse foi o juramento no Arsinai, um korban, não, desculpa, kazait. E esse foi o juramento no Arsinai, que se ele comer um kazait de algo proibido, ele transgrediu a proibição. Mas alguém que jurou especificamente não comer algo, esse juramento é mesmo uma quantidade mínima. Certo, vamos mais um pouquinho. Peraí, deixa eu ver. Então, vamos mais um pouquinho. Aí, depois que o Rabi Akiva falou que mesmo que ele comeu uma quantidade mínima, ele é Hayav, o Rabanan falou o seguinte, olha, onde a gente encontra na Torá inteira que alguém come uma migalha e ele é Hayav? Assim, Rabanan perguntaram para Rabi Akiva, certo? E Rabi Akiva respondeu, olha, onde a gente encontra na Torá que alguém fala alguma coisa é Hayav. Então, igual só fala Mechayev, aqui também, mesmo que é uma quantidade mínima é Hayav. Assim Rabi Akiva respondeu. Mas agora vai lidar agora com a pergunta de Rabanan. Rabanan chegaram para Rabi Akiva e falaram, olha, você está falando que alguém que comeu uma migalha de pão que ele tinha jurado não comer, ele é Hayav? Onde a gente encontra na Torá inteira que alguém que comeu uma migalha, ele é Hayav, uma quantidade pequena que não é um kazait. Veló, pergunta, mas como não? Verei nemalá. Alguém que comeu uma formiga, ele é Hayav. Rabanan concordam que alguém comeu uma formiga, mesmo que ela não tenha um kazait, ela é pequenininha, ele é Hayav. Então não entendi Rabanan. Rabanan fala aqui, onde a gente encontra isso, que alguém comeu uma migalha é Hayav? Rabanan concorda, alguém que comeu uma formiga, ele é Hayav. Então por que não? Eles vão jogar na Briachane. Fala, mas não. Alguém que comeu uma formiga, ele é Hayav, por quê? Porque isso que os Rabanan disseram, que tem que comer um kazait para ser proibido, é porque o kazait é uma quantidade valiosa, é uma quantidade que a gente valoriza ela. Então, por isso, um kazait é hayav, menos que um kazait não. Mas uma formiga, mesmo que ela tenha menos que um kazait, ela é uma criação por si só, é um animal inteiro. Por isso, mesmo que ele é menos que kazait, ele é hayav pela hashivut, pela importância dele. Então, o Rabanan perguntou aqui, onde a gente encontra alguém que comeu uma migalha que não tem hashivut, que ele é hayav. Por isso, formiga não é uma prova contra Rabanan. Rabanan concorda que alguém comeu uma formiga, ele é hayav porque ele comeu algo importante. Igual alguém comeu algo proibido no shiur de um kazait. Mas eles estão perguntando aqui, de onde a gente sabe, onde a gente encontra na Torá que alguém que comeu uma migalha de pão que é hayav. Uma migalha de pão não tem valor nenhum. Essa é a pergunta de Rabanan. Verei Ekdesh. Perguntou, mas espera aí, com relação a Ekdesh.
Alguém que comeu um korban, mesmo que ele comeu uma quantidade mínima de korban, ele é chayav. Mesmo em Ekdesh, a pessoa que comeu um korban, ele só ou usou algum utensílio do Beit HaMikdash, certo? Ele cometeu sacrilégio, ele só vai ser chayav se ele usar um utensílio ou se ele comer um pedaço de carne que tem o valor de uma prutá, tem que valer alguma coisa, um valor monetário específico. Certo? Por isso ele é Hayav. Mas em geral, alguém que comeu uma migalha de pão não é Hayav. Então, tem alguém que jurou não comer pão e comeu uma migalha, é Hayav. Essa é a pergunta de Rabanan. Verei me farei. Espera aí. O Rabanan falaram que alguém que comeu uma migalha de pão nunca é Hayav. Não é nunca. Porque se ele especificou, se ele falou, olha, eu juro que eu não vou comer nenhuma migalha de pão e comer uma migalha, Rabanan concordou que ele é Hayav. Ou seja, mesmo na Rabanan a gente encontra Hiuv com migalhas. Fala, não, mefaresh, name quebriadame. Mefaresh, alguém que especificou, falou, eu não vou comer nenhuma migalha de pão, ele valorizou, ele deu valor para uma migalha. Por isso é caiá quando ele comeu uma migalha. Mas se ele jurou, está, falou, não vou comer pão, uma migalha não é nada. Se ele próprio não valorizou aquilo, uma migalha não é nada. Então, na banana pergunta para Akiva, onde a gente encontra alguém que come algo que não tem valor nenhum, que ele é caiá. Se ele especificou, então ele especificou, ele deu valor para aquilo. Mas se não, né? Verei afar. Pergunta Gemara com relação a afar, certo? Alguém que falou, eu juro que eu não vou comer terra. Esse foi o juramento dele. Rabanan concordam. Se ele comer um pedacinho mínimo de terra, mesmo que seja pequenininho, uma migalha de terra, ele é hayav. Se for assim, certo? E realmente isso é assim, Rabanan concordam, então a priori não entendi a pergunta de Rabanan. Rabanan fala aqui, onde a gente encontra alguém que comeu uma quantidade do tamanho de uma migalha, que ele é hayav, tem afar. Alguém que jurou não comer terra e comeu uma migalha de terra, ele é hayav, então não entendi a pergunta de Rabanan. Elativ show de Baerava, a priori, a gente pode concluir daqui da pergunta de Rabanan, disso que Rabanan fala, onde a gente encontra alguém que comeu uma migalha que é Hayav, a gente pode entender que para Rabanan, alguém que comeu uma migalha de terra não é Hayav. Disso que eles perguntaram dessa forma é sinal de que um pedacinho mínimo de terra, mesmo que ele jurou não comer terra e comer um pedacinho mínimo, a priori a gente pode ver daqui que de acordo com Rabanan ele não é Hayav. E Rava a priori se pergunta isso, de Bairava, alguém que jurou não comer e comeu terra. Quando ele tem que ter comido de terra para ser Hayav, certo? Essa é a pergunta de Rava. Tishot, podemos concluir daqui da nossa pergunta, da discussão entre Rabanan e Rabi Akiva, que Rabanan falam que não tem nenhum caso em que alguém que comeu uma quantidade mínima ele é Hayav, a priori isso inclui terra, parece que alguém que comeu terra ele só é Hayav se ele comeu o shiur de um kazait, a gente pode usar isso como resposta para a pergunta de Rava. E Rava pergunta a alguém que jurou que não vai comer e comeu terra, quanto ele tem que ter comido para ser Hayav? A priori, Tifshot adeika kazait. Podemos concluir daqui que somente se ele comer um kazait, ele é Hayav. Então, isso aqui responde a pergunta de Rava. Fagma, que Kamrinan vem de Barachilá, Kamrinan. Fagma, não. Quando Rabanan fala para Rabi Akiva, onde a gente encontra a Torá inteira que a pessoa que comeu uma quantidade mínima, uma migalha que ele é Hayav, onde a gente encontra isso, eles estão falando de alimentos, de comidas. Alguém que comeu, jurou, alguma comida proibida de ser comida, tanto em kashrut, quanto em hametz em Pesach, fora da sukkah, etc. Rabanan fala aqui, olha, onde a gente encontra uma comida, um alimento, que se a pessoa comeu uma migalha, ele já é Hayav, que está falando que alguém que jurou não comer pão e comer uma migalha de pão é Hayav. Não tem lugar nenhum que a gente encontra isso. Terra pode ser que tenha a mesma quantidade mínima, porque terra não é comida. Terra não é comida. Eu estou falando de comidas. Alimentos precisa de uma quantidade mínima. Se comeu terra, então qualquer coisa já é considerado que você comeu. Mas alimento precisa de uma quantidade mínima. Então a pergunta de Rabanan não dá para concluir a dúvida de Rava. Algo à parte, Rabanan não está falando de terra, eles estão falando de comida. Comida sempre precisa de um casait. Então, a pergunta de Rabanan a priori ainda está no lugar. Pergunta de varei kunamot nami que me fares dami. Pergunta de tem mais um caso. Alguém chegou e falou o seguinte, olha, não é que ele jurou, juramento é quando ele fala, eu não vou comer pão. O juramento recai sobre a pessoa. Neder pode ser sobre o alimento. Ele fala, eu não vou comer esse pão, certo? Esse pão é para mim como ekdesh, como korban eu não posso comer. Se ele comer uma quantidade mínima, comer uma migalha, já é hayav. Então, pergunta a Gemara,
Rabanan, fala Rabi Akiva, onde a gente encontra na Torá inteira? Que alguém que comeu uma migalha Hayá, fala, mas olha, a gente encontra, qual o problema? Alguém que jurou não comer um pão específico e comeu uma migalha dele, ele é Hayá. Então eu não entendi a pergunta de Rabanan. Responde Agmará que juramentos sobre pão específicos é como se ele jurasse especificamente, eu juro que eu não vou comer uma migalha. Na hora que ele falou, eu juro que eu não vou comer esse pão, ele está falando, eu juro que eu não vou comer nem um pedacinho desse pão, nem uma migalha dele. Então ele próprio valorizou cada migalha do pão, por isso ele é Hayav. A pergunta de Rabanan é no caso em que alguém fala, olha, eu juro que eu não vou comer pão hoje. Se ele comer uma migalha, e você pergunta para ele, você comeu uma migalha? Eu falo, realmente, eu comi, mas eu falei que eu não vou comer pão. Comer significa comer um casaita, assim na banana entendem? Quando eu juro que eu não como, não vou comer pão, eu estou jurando que eu não vou comer, não vou me alimentar, não vou comer um casaita, mas uma migalha não é Hayav. Diferente do caso em que ele falou, eu juro que esse pão aqui eu não vou comer ele. E aí cada migalha desse pão é proibida. Aqui Rabanan concordam. A pergunta sobre o juramento em quem recai sobre a pessoa. Por isso a pergunta de Rabanan é válida. Então, paramos por aqui. Escolha.